Todos nós precisamos de referência. Sem a referência, você fica perdido. A referência é aquela que você deseja seguir, o exemplo. Por que os pais eles dão exemplos aos filhos, fazendo com que estes tenham um caminho e tomem as decisões por conta própria? Mas o exemplo está ali, a referência. Hoje é dia de Maria Madalena. Esta foi uma referência de seguidora do Cristo Jesus, uma mulher fiel que passou pelas suas dificuldades e foi acolhida pelo amor do Cristo, libertando-a dos seus sofrimentos internos. Muitos sofrem as dores da carne, mas esta mulher sofria uma dor mais profunda do que a dor no corpo físico. As dores íntimas, internas, que na Bíblia é relatado como influência do mal, obsessão. Mas será mesmo que era apenas os espíritos obsidiando-a? Ou tinha muito mais por trás que não fora relatado? Segundo a espiritualidade, esta mulher ela veio com a sua missão, como todos nós viemos. Todos nós. A missão de Maria Madalena era sim propagar a boa nova do Cristo na posição de uma mulher que era desejada pelos homens, uma mulher que não se envergava diante daqueles homens, aqueles que eram muito preconceituosos, machistas. Esta mulher, ela tinha uma condição diferenciada, uma postura diferenciada. Por isso é uma referência de cristã, uma mulher apóstola do Cristo. E olha, mesmo naquele grupo, ela não era tão bem-vinda ou bem vista ou acolhida pelos apóstolos, pois eram 12 homens. Mas Maria Madalena, ela se impôs pela sua conduta, pela sua índole e mais pelo seu amor ao Cristo Jesus. Hoje eu te convido para refletirmos as nossas referências. Qual a sua referência? Em que você se refere ou se alinha? Pensa nisso. Você está onde? Aqui conosco no Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Boníssimo dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, eu amo estar aqui. Eu amo falar de espiritualidade. Eu amo de coração poder aprender com estes espíritos. Por quê? Porque eu tenho convicção de que o conhecimento é que vai me libertar de todos os males da minha existência. Pois fora o Cristo que afirmou: o conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento eu agregar, menos mal eu irei plantar em minha vida. Ora, se eu sei o endereço, eu não vou ficar perdido na estrada da vida. Eu saberei o rumo a tomar. Então, o conhecimento que a espiritualidade nos oferece é como um endereço. Você tem um endereço, olha, você precisa ir por aqui e chegar lá. Uma bússola, ou então um GPS, ou um Waze, hoje tão conhecido, não é? O Waze que te leva, vai te conduzindo, olha que maravilha. Então o conhecimento que a espiritualidade nos oferece é como o Waze, para você não se perder e não cair em um local perigoso na vida, não é mesmo? Então, meu irmão, se você está aqui, acredito que você pensa da mesma forma, não é? A espiritualidade não quer de maneira nenhuma fazer a sua cabeça para você ser uma vaquinha de presépio. Sabe vaquinha de presépio? Que está ali dizendo amém, amém. Não, senhor, não, senhora. Você não tem que dizer, mas o Júlio falou, o Gilberto falou, a espiritualidade falou, então eu vou fazer. Não, você tem que usar da sua ferramenta de pensar, a sua ferramenta de raciocinar e dizer, peraí, esse cara tem lógica no que está falando. Ou, de repente, não, esse cara não tem lógica nenhuma, não gostei, estou saindo. Você tem essa liberdade. Você tem a liberdade, tanto que a sua liberdade te trouxe ao Madrugada com Deus.
um encontro para exercitar a nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Eu, em particular, eu considero o Madrugada com Deus uma musculatura mental. Ora, pois, eu tenho o direito de pensar, eu sou livre para pensar o que eu quiser, e conforme eu agrego conhecimento, os meus pensamentos se fortalecem para que eu seja forte na direção que eu dou à minha vida. Eu não quero ficar na dependência, sabe? Eu dependo... Perdão, gente, perdão, tá? Perdão, foi esse aparelho que tocou aqui. Nós estamos em casa, né? Eu me sinto em casa quando eu falo com vocês. Me sinto mesmo. Eu não quero ficar na dependência de quem quer que seja. Ora, se nós somos cristãos e seguimos o Cristo, sabemos que o Cristo veio ao mundo com o intuito de libertação do povo. Libertar o seu povo. E como se liberta um povo? Dê conhecimento a ele. Como se aprisiona um povo? Deixe-o na ignorância. Olha, parece o que acontece aqui no nossa pátria Brasil, né? Onde determinados, não vou nem falar a palavra política ou político, mas já falei, não é? Que prefere deixar o ser humano, ou melhor, a população ignorante, porque fica mais fácil de manipulá-los. O que o Cristo veio fazer na terra é tirar o homem, o ser humano, da ignorância que o aprisiona. O que nós fazemos aqui, se não sermos ferramenta desses espíritos que querem seguir a lição de Jesus, o exemplo de Jesus. Jesus é a nossa referência. Então, ele está nos ensinando a sair da ignorância pelo conhecimento. Dê a sua opinião, meu irmão. Dê a sua opinião. Por que você acompanha o Madrugada com Deus? Me diz aí. Por causa da beleza do Marco Sartori? Obrigado, meu irmão Marco. Marco é um grande trabalhador da casa. E aí? É pela beleza desse que vos fala? Beleza não tem nada? Mas por que você acompanha o Madrugada com Deus? Me diz. O que te leva a estar aqui conosco pela manhã, na madrugada? Se não esse exercício de pensar. Olha aí, Maria Madalena, um exemplo de mulher guerreira, um exemplo de mulher fervorosa em sua fé, que mesmo naquele período em que viveu de muito machismo, não é? Ela estava ali presente, acompanhando o Cristo fiel, enquanto muitos fofoqueiros de plantão diziam que ela tinha interesse no Cristo. Ora, se hoje as pessoas ficam aí criando fofoca, imagina naquela época também. Até hoje dizem que Maria Madalena, até tem um bando de maluco que acha que Maria Madalena foi amante do Cristo. Olha que coisa, né? Não é medir com a régua que tem? É medir com a régua que tem. Uma pessoa que julga a outra é porque dentro dela ela tem aquilo que ela vê nos outros. Desculpa falar isso, se eu te ofendo, mas quando a pessoa vê maldade nos outros, é porque o coração dela está bombardeado de maldade. O Cristo não via maldade em ninguém. Não via mesmo. O Cristo via simplesmente almas sofridas e Ele quer ajudar estas almas como quer te ajudar, meu irmão. Você aceita? Eu te pergunto, você aceita? Pois só existe ajuda para você se você aceitar, se você concordar. Tá certo? Então eu quero a sua opinião. Diz aí, como que você vê o Madrugada com Deus? Um chato falando o tempo todo, é isso? Júlio, eu assisto por assistir. Não, eu assisto com o objetivo disso e daquilo. Fale, dê a sua opinião. Isso é importante, porque eu sei porque eu estou aqui. Eu sei. Eu estou aqui porque eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade e que todo mundo está errado e eu estou certo. Nunca, de maneira nenhuma. Estou aqui como um aluno da vida e aluno destes espíritos que se prontificam a vir aqui nos ajudar. Nos ajudar ao quê? A sermos donos de nosso nariz.
donos de nossa conduta. E aí, você é dono da sua conduta? Você é dono do seu nariz? Ou você fica dependendo de alguém? Ai, ninguém me dá emprego. Ai, ninguém me dá aumento. Ai, minha vida tá uma porcaria. Isso aí é se colocar como dependente. Dependente do outro. Ora, se ninguém me dá, eu vou buscar. Ora, se ninguém me dá trabalho, eu vou arrumar trabalho. Trabalho é execução de tarefas. E aquele que faz tarefas bem feitas, ele não fica sem trabalho. Ele não fica desempregado. Não é mesmo? Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Vamos fazer a nossa oração? Hoje é dia de Maria Madalena. Esse Espírito que deixou exemplo de vida a todos nós. Exemplo de vida. Você sabe que Maria Madalena, a ela o Cristo confiou anunciar o seu retorno à carne. Ou melhor, carne não, né? Anunciar a sua ressurreição, vamos falar assim. Sem dúvida, a ela foi confiado a anunciar aos apóstolos que o Cristo não estava morto coisa nenhuma, que ele apareceu para ela. Agora você imagina, olha que o Cristo dá lição em todos os momentos, né? Por que ele foi aparecer para Maria Madalena? Será que foi por acaso? Ah, Júlia, é porque ela estava lá no sepulcro dele, então foi a primeira. Ué, ele já estava livre, ele não estava ali. Ele não saiu ali, não empurrou a pedra e saiu dali. Ai, meu Deus, eu estava aqui sem fôlego nessa caverna tampada. Não, não foi isso. O Cristo simplesmente é o Espírito. Então, aquele envoltório que ele usou para se apresentar na matéria estava ali e ele simplesmente desmaterializou aquele corpo que não era mais útil e retornou à sua origem, que é espiritual. Então ele poderia se manifestar em qualquer parte do globo terrestre, mas não. Ele se apresentou a Maria Madalena e disse: Maria Madalena, eu estou aqui, eu sou o Cristo. Vai e anuncia para os meus discípulos, meus apóstolos. E ela foi, com essa missão de chegar lá: olha, Jesus, ele ressuscitou, ele esteve comigo. E aqueles homens disseram o que para ela? Ah, você está maluca, mulher? Está louca? Que Jesus nasceu, ressuscitou nada. E ficou aquele clima, né? Só que o Pedro, um dos mais coerentes e conscientes, falou: ele tinha dito que ia voltar. Então, ele se deu o direito de pensar. Como você se dá o direito de pensar nos assuntos que abordamos aqui, ó. E aí ele falou: pode ser que sim, né? Ficou naquela dúvida entre eles, de repente aparece o Cristo. E aí não teve como duvidar, não é? Vamos fazer a prece, já que hoje é dia de Santa Maria, Maria Madalena, vamos fazer esta oração? Vamos. A você, mulher, guerreira cristã, que tem a referência nesta poderosa alma que conhecemos como Maria Madalena. Eu peço licença a você, homem, para dedicar essa prece às mulheres guerreiras, como Maria Madalena. Santa Maria Madalena, vós que fostes curada e transformada pelo amor de Jesus, ajuda-nos a ter a mesma coragem e fidelidade que demonstrastes ao pé da cruz. Vós que tivestes a alegria de ser a primeira testemunha da ressurreição e a honra de anunciar a boa nova aos apóstolos. Intercedei por nós junto ao Pai. Que o vosso exemplo nos inspire a buscar sempre o Cristo com fervor, a superar as nossas dores com fé e a espalhar a luz da esperança por onde passarmos. Que assim seja. Amém
Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, todos nós precisamos de referência. Não há como você viver neste mundo perdido. Todos nós temos que ter uma referência. E a referência é fundamental para termos uma vida plena. Então, se a referência é boa, pode ter certeza que você vai num bom caminho. Mas se a referência é ruim, por que hoje tantas pessoas querem se tornar influencers? Por quê? Porque dá dinheiro. A realidade é essa. A resposta é uma. Eu quero ser influencer porque, além de dar dinheiro, eu fico famoso ou famosa. Mas estas mesmas pessoas não têm a consciência de que elas estão sendo uma referência na vida de milhares de pessoas. Então isso significa que ela é responsável por estas pessoas que ela tornou-se referência. Olha só, olha que responsabilidade. Imagina um espírito, após o seu desencarne, saber que referenciou ou desviou muitas pessoas a caminhos errados. Imagina a consciência desta. E se não tiver consciência, a própria lei de Deus fará com que ela responda por este ato. Então, meu irmão, fique muito atento e procura analisar. Eu te faço essa provocação mesmo. Em quem você se referencia? Em qualquer área da vida, a gente tem uma referência. Por exemplo, eu tenho a minha referência de um médium dedicado, que é o dirigente desta casa, é a minha referência. Por quê? Porque eu o acompanho, eu sei da dedicação dele, eu tenho minha referência como um guia espiritual, é minha referência. Então, eu sigo essa referência. Isso me traz estabilidade, confiança. A minha referência máxima é o Cristo Jesus. Eu me referencio sim, pois eu procuro analisar como Cristo agiu diante de situações que nós passamos, que eu passo no meu dia a dia. O Cristo foi perseguido, caluniado, sim. O Cristo foi desprezado, escorraçado. Quem que não passa por isso? Me diz. Então, como que ele agiu? Com desespero? Você sabe, se tem algo que o Cristo tinha, era o domínio das suas emoções. Meu irmão. E você? Domina essas emoções? Bem, vamos passar a palavra à espiritualidade? Olha, somos convidados a refletir sobre a presença e o papel que exercemos no mundo. Qual é o seu papel no mundo? Assim como Jesus demonstrou a sua missão na terra, nós temos a nossa. Mesmo diante das dificuldades, das falhas humanas e das limitações dos seus discípulos, ele nunca desistiu nem perdeu a fé. Somos chamados no dia de hoje a nos ver como Jesus em nossa própria caminhada. A nossa referência é o Cristo. É o Cristo. Com desafios, responsabilidades e oportunidades de ensinar, amar e transformar. Vamos insistir, ser exemplo e jamais ceder à omissão. Isso fortalece nossa jornada espiritual, sabia? A nossa presença positiva junto aos outros. Preste atenção nas palavras deste irmão espiritual que trabalha nesta casa e deixa para nós referência positiva. Pablo Hernando. Muitas vezes, Jesus chorou sozinho. Por ele próprio achar que não cumpriria a missão dele.
Muitas vezes Jesus se isolou por achar que não conseguiria despertar os apóstolos para a missão que foi confiada. Pela ignorância deles, pela dificuldade que eles próprios tinham entre rivalidades, de levar a boa nova do Cristo. Mas nem por isso ele desistiu, se desesperou. Continuou insistindo no apelo do auxílio, do perdão a todos eles, para que esses seres, aqueles homens, pudessem cumprir as missões de cada um. Façamos de conta, ou melhor, cada um de vocês são Jesus. Cada um de vocês tem uma missão. Cada um de vocês tem um compromisso, um discípulo a ensinar. Seus filhos, teu patrão, teu vizinho, teu amigo. Insista. Seja um exemplo. Não sejam omissos. Não se traiam. Observe. É a oportunidade mais cristalina que estão tendo da vida. O desafio é enorme. Na autocrítica, tu enxergará que há muito mais pontos, talvez negativos, para que tu desista. Mas a tua perseverança vai te fortalecer. Obrigado, Pablo Hernando, obrigado mesmo, obrigado de coração. Só tenho a agradecer as palavras e este momento de reflexão que o programa Madrugada com Deus, ele possibilita a todos nós. Refletir, pensar, analisar e fortalecer a nossa mente para que não nos percamos nas influências de uma vida tão materializada. Você sabe que nós somos espíritos. Nós somos espíritos vivendo na carne. Você acredita nisso? Você acredita que você é um espírito? Puxa vida, todas as referências nos levam a crer que nós somos espíritos. Olha, eu sempre trago aqui a referência desse pequeno doutor. Esse pequeno doutor, para mim, é a maior das maiores referências de que nós somos espíritos. Vivemos na carne, mas somos espíritos. Poxa, esse pequeno doutor Davi, né, o médico Davi, com 7 anos agora, fala com toda segurança, como um médico formado. Isso não é o exemplo de que ali é um espírito que voltou à matéria e que, poxa, está nos dando oportunidade de refletir, meu Deus, existe realmente espírito, carne é apenas um estado momentâneo do espírito. Então, quando eu tenho convicção de que eu sou um espírito, por que eu vou me desesperar? Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu não tenho tempo para isso. Ora, espírito é eterno, carne passa. Espírito é eterno. E a partir do momento em que eu me vejo como espírito, para que ter esse temor todo sobre o que eu vou comer amanhã, o que eu vou me vestir? Você sabe que o Cristo, ele falava sobre reencarnação, ele falava sobre a vida após a morte, só que foi tudo cortado por interesses desde aquela época. Não quero que isso aqui saia na Bíblia, tira isso. Não, tira isso. Sabe dessa história, não é? Mas não vamos nem entrar nisso.
Mas a nossa referência é o Cristo. A nossa referência é o Cristo Jesus. E ele deixava claro, olha, ele pegou até tão bonito, né? Ele fala, o lírio do campo tão belo, se veste tão bem, melhor mesmo que Salomão com todo o seu poder e dinheiro, não se vestia tão bem como o lírio do campo. E quem veste o lírio do campo é quem? Deus. Os pássaros têm o que se alimentar. E por que os pássaros não ficam desesperados? Meu Deus, eu preciso juntar dinheiro porque o meu amanhã... Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Você precisa ter paz, meu irmão. Porque o pai, verdadeiro pai, não vai deixar os filhos desguarnecidos. Então, se você acredita mesmo que existe esse pai chamado Deus, não vai desguarnecer você, não vai deixar você abandonado. Se você realmente confia, você fará as coisas certas que te levará a uma vida correta. Ponto. Ponto. Mas é muito fácil, Júlio, eu falar porque você não está na minha pele vivendo o que eu vivo. Eu já ouço isso direto, sabia? Eu ouço aqui direto. E não é de pessoas verbalizando, são pensamentos. Ah, esse cara aí está falando legal, mas e só na palavra. Quero ver ele viver o que eu vivo. Ora, cada um vive as experiências que é capaz de vencer. Isso é fato. De repente, você é muito mais capaz do que eu, por isso está vivendo uma situação mais difícil do que eu vivo. Mas isso não significa que você é inferior, pelo contrário, você é superior. E convicto da sua superioridade, você vence. Mas se ficar nessa de colocar-se como vítima, aí você fica frágil, vulnerável e dependente dos outros para vencer. Mas quando você sai desse sentimento de vitimismo e diz, não, peraí, a dificuldade é grande porque maior é a minha capacidade, é você se ver como espírito. Bem, Livro dos Espíritos. Os Espíritos, pergunta da questão 241. Vamos lá, vamos virar para cá? Aqui, ó, mais próximo de você. A pergunta, mas se eu viro para cá, como é que eu vou ler a pergunta, né? Volta para cá. Aqui, ó, aqui eu tenho a pergunta escrita aqui, ó. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? E aí, entendeu a pergunta? Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? E aí? Você faz uma ideia precisa do seu presente? Eu acho que não, né? Tem muita gente que não. Mas vamos à resposta. Sim, os espíritos, especialmente os mais elevados, percebem a realidade de forma mais clara e completa do que nós. Eles veem aspectos que não conseguimos ver e, por isso, entendem o presente de maneira mais justa. Essa visão depende do grau de evolução de cada espírito. Entendeu? Depende da evolução. Por isso que o conhecimento liberta. Olha, gente, Allan Kardec já dizia, não é porque é um espírito que você tem que acreditar no que ele fala. Por quê? Porque depende do grau de entendimento que ele tem. Quando nós falamos de evolução, estamos citando o quê? O conhecimento. Um espírito evoluído é um espírito que agregou muito conhecimento, que busca se libertar da sua ignorância pelo conhecimento que é eterno, tá? Evolução não para. Ah, chegou ao patamar de Cristo, acabou? Ora, e essa galáxia infinita? Então, a evolução é contínua. Então, meu irmão, não é porque ele é espírito, o espírito falou, eu vou seguir. Não. Procura estudar aquilo que você ouve. Procura estudar o que o Espírito diz para ver se é coerente com tudo que você já conhece. Se não, meu irmão, você fica uma vaquinha de presépio. O Espírito falou, eu faço. Não sei nem porquê, mas faço. Não, senhor. O Espírito falou, vamos estudar. Não é? Por isso que você está aqui, eu tenho certeza disso. Você não quer ser uma vaquinha de presépio. Não é mesmo? Mas olha só.
Hoje fizemos a prece a Maria Madalena, que é o dia dela. Mas não podemos deixar de falar a prece, a pronunciar as palavras da prece do amanhecer, não é? Então vamos, em canção, fazer essa prece? Por favor, Melissa. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, e que só de bênçãos se encha minha alma, se encha minha alma, que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. E no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Obrigado, Melissa, obrigado. É lindo, né? A prece do amanhecer é linda, 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 linda. Encantada com tanta maestria pela Melissa Lessa, fica melhor ainda, não é? Olha, eu agradeço a você que se empenha a estudar conosco. Eu fico feliz de estar aqui com você, fico mesmo, e quero a sua opinião. Eu quero que você opine, que você fale, que você se manifeste sobre aquilo que você acredita e que aquilo que você sabe. Ô meu irmão, dê a sua opinião e aí, o que você achou? O que você achou do tema de hoje? E a referência, qual é a sua referência? Ah, minha referência é meu professor, minha referência é meu chefe, ó, o cara é 10. Minha referência é meu, personal trainer, minha referência é isso. Olha, eu posso dizer, a minha maior referência é o Cristo Jesus. Mas abaixo do Cristo, existem muitas pessoas que eu me referencio para falar, caramba, dedicado, hein? Vou me referenciar nesse exemplo aí. Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. As palavras, elas podem passar, mas o exemplo enraiza em nós. Então, olha, procure a sua boa referência e siga firme no propósito de vida, que é aprender cada vez mais. Que esta reflexão o fortaleça a viver sua missão com coragem e fé, mas no presente. A perseverança que demonstramos nas pequenas ações muda o nosso caminho espiritual, tá? Porque cada ação vai gerar reação na sua vida.
E claro, você quer viver bem, não é? Não é mesmo? Sempre lembre, cada desafio é uma oportunidade de crescimento e serviço ao próximo. Obrigado, obrigado mesmo. Ajude esta casa. Eu te peço, ajude esta casa. Ela precisa muito de você. Aqui no Madrugada com Deus, em particular, eu agradeço a todos os gaúchos de todo o Rio Grande do Sul e todo o sul do país que estiveram conosco neste último final de semana, ali na grande reunião espiritual, primeira reunião na sede própria. Eu agradeço a todos vocês, meus irmãos. Obrigado. E não perca a sua fé. Tenha uma boa referência. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima!